povo de Deus! Sejam bem-vindos a mais uma homilia diária aqui no canal Sou Católico Fiel com o Padre José Augusto, sempre pregando a verdadeira palavra de Deus para todos. Vamos ouvir a homilia de hoje e que Deus abençoe todos! O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, este é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus veem sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Que vos parece? Se um homem tem 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixa ele as 99 nas montanhas para procurar aquela que se perdeu? Em verdade vos digo, se ele a encontrar, ficará mais feliz com ela do que com as 99 que se perderam. Do mesmo modo, o Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum desses pequeninos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje a Igreja celebra essa memória facultativa de Santa Teresa Benedita da Cruz, Virgem e Mártir. Santa Teresa, ela nasceu na cidade de Breslávia, no dia 12 de outubro de 1891, e morreu mártir pela fé cristã, em 9 de agosto de 1942, nos fornos crematórios de Auschwitz, durante a perseguição nazista, oferecendo o seu holocausto, o seu martírio pelo povo de Israel. Interessante que Santa Benedita da Cruz, Santa Teresa Benedita da Cruz, conhecida como Edith Stein, que é o nome dela de batismo, ela se converteu lendo os escritos de Santa Teresa d'Ávila. É assim que aconteceu a conversão dela. Ela era filósofa, vivia em busca da sabedoria e foi encontrar a sabedoria, a verdade, melhor dizendo, estudando, lendo os escritos de Santa Teresa d'Ávila. Está aí, um bom presente que você poderia dar para alguém que você conheça, que esteja procurando a verdade. Ali, naqueles escritos, onde Santa Teresa vai narrando como é que é a vida de oração, vai narrando sobre a vida com Deus, como devemos viver com Deus. Quem sabe se essa pessoa não poderia também se converter. Peçamos hoje a Santa Teresa Benedita da Cruz, que entregou a vida pelo Evangelho, por amor a Cristo e à Igreja, que ela interceda por nós. Mas vamos ao Evangelho de hoje. Uma coisa interessante. São Jerônimo diz que logo após aquele momento
em que os apóstolos estavam ali com Jesus e percebendo, que dava a impressão que Jesus estaria dando mais poder a Pedro, porque lembremos ontem aquela questão da moeda que foi tirada do peixe. Diz que os apóstolos estavam meio enciumados. Aí eles fazem essa pergunta, segundo São Jerônimo: quem é o maior no reino dos céus? Eles não tiveram a coragem de fazer uma pergunta direta, aí fizeram desta forma. E aí Jesus fala, porque Jesus sabia o que estava no coração daqueles apóstolos. Aí Jesus pega uma criança e diz para eles: se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. É verdade, meus irmãos, estamos diante de uma grande verdade. Vocês sabem como são as crianças. São simples, são puras. As crianças, elas não são de questionar. As crianças aprendem rápido as coisas. As crianças acreditam nos seus pais, acreditam nas suas autoridades. As crianças, para aprender as coisas de Deus, é tão fácil. Por isso que lá no Evangelho, ou no livro do Deuteronômio, no capítulo 6, versículo 7, Deus diz para inculcar no coração das crianças a palavra dele. Por quê? Na medida que a criança vai ouvindo a palavra de Deus, ela vai se tornando cada vez mais semelhante a Deus. Elas vão servindo a Deus melhor. Por isso que é mais fácil começar pelas crianças. Vocês se lembram, você que é casado e foi casado na igreja, quando você estava lá diante do sacerdote, ele fez essa pergunta: vocês estão dispostos a receber os filhos que Deus vos der e educá-los na lei de Deus e da igreja? Se lembra? É isso. Então os pais vão educando as crianças na fé, e as crianças vão se tornando cada vez mais semelhante a Deus. Porque as crianças são puras. Eu estava observando assim ali no confessionário, quando uma criança ela vai se confessar. Falam coisas tão simples. Você não vê uma criança falando de coisas relacionadas à impureza. Você não vê a criança falando de roubo. Você não vê a criança falando de orgulho. Não, são coisinhas. Briguei com meu irmãozinho. É assim que eles falam. É porque o pecado original está ali também. As consequências do pecado original estão ali. Briguei com meu irmão, desobedeci meu pai e minha mãe, assim, mas são coisinhas tão pequenas. Assim é a criança. Então Jesus agora, ele olha para nós adultos e diz que nós devemos ter o nosso coração igual de uma criança. Porque se nós não nos convertermos e tivermos um coração de criança, nós não entraremos no reino dos céus, ou seja, não nos salvaremos. Jesus está dizendo que se o nosso coração não for puro como o de uma criança, nós não herdaremos o reino dos céus. Vocês estão entendendo? E aí no final, Jesus complementa dizendo assim: do mesmo modo, o Pai que está nos céus
não deseja que se perca nenhum desses pequeninos. Uma vez eu estava participando de um curso, esses cursos assim de psicologia, e um dos professores, ele dizia o seguinte, que a memória da criança é como um quadro. Esses quadros, essas lousas, né? Esses quadros de escola que está ali, sem nada escrito. E de repente, vem o professor e começa a escrever as coisas, começa a colocar. Assim é a memória da criança. Assim é a inocência da criança. O adulto é que vai conduzir a criança de acordo com os ensinamentos da lei de Deus ou de acordo com os ensinamentos da lei do mundo. É o adulto que conduz, porque ela vai aprendendo. Aí vejam, meus irmãos, Satanás sabe disso. Ele sabe disso. Então, se Satanás, ele quer um reino onde ele seja o rei, condutor. E para ele ser o condutor, ele precisa ter as pessoas submissas a ele, fazendo o que ele pede e fazendo o que ele manda. Ele compreendeu isso. Então, o que é que Satanás está fazendo nos tempos de hoje? Ele está investindo nas crianças para macular a inocência das crianças. E é isso que ele tem feito. Pode observar se não há um investimento pesado nas crianças. Vou dizer assim uma coisa bem simples. Essa questão que não é simples, né? Essa questão da ideologia de gênero. Por que há um investimento tão grande nas escolas, nos filmes? Para quê? Justamente para macular, para que a criança ela possa crescer dizendo que aquilo ali é normal. Então, por que num filme infantil se coloca um homem beijando outro homem, uma mulher beijando uma outra mulher? E é interessante que há um investimento nessas questões de sexualidade. No tempo de criança, os desenhos que eu assistia não eram assim. Não eram os filmes, não eram assim. Nas escolas onde eu estudei, não existia, não se falava dessas coisas para nós crianças, justamente para não macular a nossa mente. Eu só fui saber determinadas coisas quando eu tinha lá meus 12 anos. Imagina só, hoje uma criança pequenininha já sabe, já vê, já tudo, já diz. Para quê? Para tirar as crianças de Deus e formar um mundo sem Deus. Você lembra que houve uma época que o investimento era dos adultos, não deu certo. Começou-se a investir nos jovens, não deu certo. Agora o investimento é nas crianças.
Por isso os pais precisam estar vigiando, precisam saber o que é que as crianças estão aprendendo nas escolas, precisam ver o que é que estão falando para os seus filhos. Os pais precisam averiguar os livros que estão sendo usados nas escolas para as suas crianças. Porque na medida que as crianças vão absorvendo isso, elas vão crescendo. Olha bem, o que foi que Jesus falou? Se vocês não se converterem e terem um coração como de criança, não entrarão no reino dos céus. Então, se as crianças, elas são puras e santas, vamos investir nas crianças. Por quê? Nós adultos vamos morrer, né? Na questão cronológica, os adultos vão desaparecendo e quem é que vai ser os adultos do futuro? Essas crianças de hoje. Então vamos investir. Não sei se vocês recordam de um vídeo que saiu o ano passado de um grupo de cantores americanos que estavam com uma música lá e a música era um investimento já realmente nessa questão de ideologia de gênero. E na letra da música dizia assim: pais, não precisa se preocupar não, nós não estamos preocupados com vocês, nós estamos preocupados com as suas crianças, elas, nós vamos investir nelas. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? Aí essas cores, as roupas das crianças vêm com essas cores, né? Aquelas cores do arco-íris. Vocês já perceberam? As bonequinhas das suas filhas, já viram? O bonequinho que parece uma bonequinha, a roupa do menino que é a roupa da menina, e tudo trocado, tudo diferente. Já observaram? As brincadeiras, aquilo que é brincadeira de menino, é a menina que está brincando, e a brincadeira da menina é o menino que está brincando. Meu Deus do céu, o que será do futuro? O que será do nosso futuro? Como eu falei, Deuteronômio 6, versículo 7, que diz que é para inculcar no coração das crianças coisas de Deus. Vocês já perceberam que estão tirando Deus do coração das crianças? Já perceberam que até as crianças estão dizendo: mamãe, aprendi na escola que Deus não existe? O que será do futuro? Se Deus quer que as crianças de hoje sejam os adultos do futuro, e os adultos do futuro precisam ser homens de Deus, mulheres de Deus, convertidos ao Senhor, que conhecem o Senhor, como é que vai ser isso então? Então, meus irmãos, nos voltemos para Deus. Peçamos a Deus a graça de realmente nós termos um coração convertido, um coração totalmente voltado para o Senhor. Peçamos a Deus a graça que realmente as nossas crianças, elas não se percam. Como tem uma outra passagem do Evangelho que Jesus diz assim: não impeçais que as crianças cheguem a mim. Não impeçais. O que iremos fazer então, meus irmãos? Peçamos a graça da conversão. Peçamos que os nossos filhos sejam de Deus,
estejamos atentos às nossas crianças e nós adultos, que realmente nós nos convertamos e tenhamos o nosso coração semelhante, o coração semelhante ao coração das crianças, como Jesus nos ensina no dia de hoje. Você entendeu? Se nós não nos convertermos e tivermos um coração de criança, não entraremos no reino dos céus? Que Deus venha em nosso auxílio, que Deus nos ajude a sermos melhores e que as crianças sejam santas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a nossa Mãe, Maria Santíssima. Que homilia maravilhosa, né, meu povo? Padre José Augusto sempre trazendo a verdadeira palavra de Deus. Chegamos ao fim de mais homilia diária aqui no canal. Deixe seu pedido de oração aqui nos comentários. Compartilhe esta homilia para ajudar a palavra de Deus a se espalhar neste mundo. E que Deus abençoe todos!